Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor Luiz Henrique Monzani, que vai falar sobre Rousseau. Então vamos esperar aqui o professor entrar para a gente dar início a essa live. Boa noite, professor. Alô? Me escuta bem? Escuto, o som tá ótimo. Você me escuta? Sim, escuto também e lhe vejo também. Ah, que ótimo. Pronto, vou fazer aqui uma pequena apresentação só para lembrar que a live ela vai ficar salva tanto no Instagram quanto também no YouTube, certo? Que aí depois, quem quiser futuramente, estou fazendo um arquivo, acho que essa é a 57ª ou 6ª live que eu estou fazendo já. Não sei exatamente qual é, mas vai ficar um bom arquivo lá para quem quiser consultar depois, né? Nesses tempos Sim, que com vivemos, acho que é certeza. sempre bom a reflexão, não é? Então veja Sem bem, dúvida. meu convidado de hoje é o professor Luiz Henrique Monzani. Ele é graduado em filosofia, mestre em filosofia, doutor em filosofia pela UFSCar, mas também fez um período de sanduíche na Universidade de Paris I. Sua principal área de interesse é a filosofia moderna, onde trabalha autores como Hobbes, Diderot e principalmente Rousseau, que é o autor que ele vai trabalhar aqui conosco. Escreveu diversos artigos, e o tema que ele sugeriu, então, para trabalhar é Costumes, Ciência e Teatro segundo Rousseau. Um avanço moral, e aqui ele faz esse questionamento, essa pergunta, e ele vai tentar aqui nos responder. Professor, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito. Você tem a palavra. Obrigado, Leonardo. Em primeiro lugar, queria te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Eu acho essa uma ótima iniciativa de poder fazer um certo diálogo sobre filosofia, tentar abranger um público fora das academias, fora das universidades. E acho isso uma atitude muito louvável, ainda mais nesse período que a gente não podemos nos reunir. Então é uma possibilidade ótima para a gente poder fazer uma troca de ideias, um debate super, super interessante, né? Bom, o tema que eu propus eu resolvi assim fazer uma conversa sobre as minhas pesquisas, principalmente a minha pesquisa do mestrado, mas também um pouco do doutorado, em que o Rousseau, ele é um pensador, né, para os que não conhecem, é um dos filósofos do século XVIII, do período chamado Iluminismo. E, bem, no geral, o século XVIII, na filosofia, foi conhecido como o século da razão, e, pois, um dos maiores projetos, por exemplo, que foram feitos nesse período, foi a Enciclopédia do Diderot e do D'Alembert. Foi a primeira grande tentativa de reunir todos os conhecimentos dos homens em vários volumes, né, mas vamos dizer, uma edição única, um dicionário extenso. E, enfim, só essa tentativa de fazer essa enciclopédia foi um marco muito grande na história da filosofia. Assim, e é interessante que o Rousseau participou também de alguns verbetes, principalmente os verbetes sobre música, na enciclopédia, mas nos escritos próprios do Rousseau, ele foi visto meio como um outsider, vamos dizer, como um pensador que tinha severas críticas a essa admiração pela razão. E por conta disso, ao longo do tempo, Voltaire, por exemplo, que era um dos maiores críticos de Rousseau, fez várias ironias, piadas com a obra de Rousseau, que, claro, né, na verdade não são uma interpretação própria do Voltaire, que queria simplesmente que não concordava com as ideias do Rousseau, mas não se preocupou em entendê-las. Mas tem um fundo para isso. Tem um motivo que Rousseau escolhe esse caminho para escrever os seus textos.
E a ideia que eu pensei em comentar um pouco hoje é que tanto as ciências como o teatro, que a gente poderia falar as artes em geral, mas eu decidi falar especificamente da questão do teatro, pois Rousseau escreve uma carta ao D'Alembert, acho que em 1758, se não me falha a memória, em que ele vai falar sobre se o teatro, em geral, é uma instituição benéfica ou não para as sociedades. Assim, então, antes da gente entrar especificamente, falar um pouco antes do teatro, no seu primeiro texto filosófico publicado, que se chama Discurso sobre as Ciências e as Artes, o senhor faz uma crítica que ele vai dizer que, ao longo de toda a história da humanidade, a partir do momento em que houve um certo desenvolvimento, uma certa procura de uma determinada sociedade pelas letras e pela ciência, ele fala que ao mesmo tempo começa um declínio dessas sociedades. Essa tese do Rousseau chocou muita gente na época, ainda choca até hoje, pois parece contraditório, uma crítica às ciências e às artes que são grandes marcos até hoje da nossa sociedade, coisas muito importantes, e num período que ela é muito atacada, vale a pena a gente tentar entender como um filósofo não quis atacá-las em si, mas o que ele via de problema nelas, para a gente poder compreender um pouco sobre esse outro pensamento. Enfim, nesse primeiro discurso, o Rousseau vai dizer que o problema, assim, em linhas gerais, né, ele vai dizer que o problema nunca esteve nas ciências ou nas artes em si. Ele falou, elas por si mesmas nunca trouxeram nenhum problema para a humanidade. O problema é como os homens a utilizavam. De certo modo, ele vai dizer, quando os homens foram conseguindo mais tempo livre, tendo um ócio maior, um tempo livre, todos, né, vamos dizer, a maioria, sim, na crítica dele, dos filósofos, cientistas, artesãos, enfim, começaram a se dedicar e buscar coisas que eram agradáveis para as pessoas e esqueceram de procurar aquilo que era útil. Nessa separação que Rousseau comenta sobre a questão da agradabilidade e da utilidade, ele vai falar que vai residir grande parte do problema. Ele vai dizer, os homens, de certo modo, em sociedade, têm uma necessidade de se destacar. Eles querem que os outros nos olhem, que gostem de nós. E, para tanto, a gente procura coisas que vão agradar os outros, não coisas que são úteis. E por isso, ele vai comentar um pouco que a ciência deveria, assim, ser uma coisa que é uma coisa extremamente difícil, as artes também, e que ele fala, são diversas tentativas para se tentar descobrir uma nova verdade, e ele fala, só que nisso nós encontramos 1000 falsidades. Ele fala, e qual é o benefício quando nós tentamos procurar somente uma verdade e nós esquecemos dos deveres e dos bens dos nossos concidadãos? Assim, Rousseau não quer falar mal, como ele foi duramente atacado na época, porque ele vai dizer que a ciência é ruim, ou a arte, ou o teatro. O que ele queria dizer é que a gente esqueceu, ao longo dos anos, em todas as sociedades que ele vai dar de exemplo, a importância dos deveres, da política, das leis, da moral, e nós nos focamos somente em uma coisa muito difícil de ser encontrada. Ele até ironiza, né? Ele fala, bom, nós podemos ver que temos 10 sistemas de filosofia diferentes, cada um dizendo uma coisa, que o mundo está tudo existe na cabeça de Deus, ou que a natureza
e Deus é a mesma coisa. Ele fala, a gente não consegue decidir se alguma dessas coisas é verdade. E falou, e ao mesmo tempo, nada disso traz alguma utilidade para a vida prática dos homens. E sim, Rousseau, é interessante essa crítica dele, pois como, por exemplo, Lévi-Strauss comentou, que Rousseau seria o fundador das ciências dos homens. E de fato, o Rousseau, ele desvia do caminho, vamos dizer, que era considerado mais comum na filosofia, em que ele dizia que, nesse caminho, normalmente o homem era tratado como um ente metafísico, como uma coisa assim, bom, o homem é um conceito, ele tem determinadas propriedades, e a partir disso os filósofos trabalhavam, cada qual à sua maneira, ou a partir de seus pressupostos. E o senhor vai falar, não, eu vou deixar um pouco de lado esses pressupostos, e falar, o problema é que está o homem aqui, em sociedade, em relação uns com os outros. Ou seja, eu acredito que foi isso que Lévi-Strauss enxergou muito bem no seu texto, que é magnífico, mostrar que o Rousseau é o primeiro a colocar a antropologia como uma peça fundamental no seu pensamento, que não é mais essa parte somente metafísica, mas a relação entre os homens que está em jogo. E por isso que a crítica do Rousseau, em um primeiro momento, poderia parecer estranha, mas temos que entender um pouco o que ele está almejando. Ele está dizendo, nós temos diversos problemas nas nossas sociedades, e ele dizia isso dos seus contemporâneos, mas ainda servem de exemplo para a nossa sociedade. Ele vai dizer, nossa sociedade tem uma uniformidade de costumes, nós somos moldados pela polidez, pela fineza de costumes, nós temos que botar uma máscara para viver em sociedade, porque certas coisas são esperadas de nós. Eu não posso agir de uma maneira natural com os outros, pois a pessoa corre o risco de cair num ridículo, de ser alvo do riso alheio. Então Rousseau vai falar que nós todos nos uniformizamos e com isso a gente não consegue mais ter uma relação honesta com os nossos concidadãos. E com isso não tem como avançar um bem público de um modo geral, para dizer assim. Como nós podemos pensar uma sociedade que possa ser mais justa, que possibilite ao homem buscar a sua felicidade, se nós não sabemos com quem nós estamos vivendo. E nesse sentido, por isso que eu quis falar um pouco do teatro, que eu acho um exemplo marcante do Rousseau, pois ele foi um dos únicos, se não um dos únicos filósofos, desses grandes, pelo menos, que falou o contrário de toda a corrente do século XVIII. Diderot, D'Alembert, Voltaire, só para citar 3 grandes nomes, todos eles defendiam, algumas pequenas diferenças, mas todos diziam que o teatro possuía uma função pedagógica, que ao representar uma cena no palco, as pessoas aprenderiam o que é bom e o que é certo ou o que é errado, e poderiam com isso purificar os seus costumes, purificar suas ações, e assim se tornarem mais virtuosas. E Rousseau comenta que na verdade ele vai dizer, não é isso que acontece. E nisso ele vai focar especificamente na questão da comédia. Na época do Rousseau, né, que ele escreveu essa carta, nós não tínhamos toda essa variedade de gêneros teatrais, era basicamente a tragédia e a comédia. Uhum. O Rousseau vai falar, a tragédia, ela trata de príncipes e reis. Ela falou, isso não toca toca a menor parte da população, então o que ela representa não diz nada de fato à maioria das pessoas. Ele falou, mas a comédia, ao contrário, representa o homem comum. E aí que está o interesse, o lugar que ele fala, é aqui que eu vou me debruçar
para conversar, para explicar o problema. Para o Rousseau, ele vai dizer, a ideia de uma reforma pedagógica seria linda, mas ele fala, o problema é, a partir do momento que uma sociedade, certos costumes já estão corrompidos, nós já aprendemos a mascarar essas coisas. A gente sabe que não podemos aparentar certas coisas na frente de outros homens. E ele vai dizer, qual é a função do teatro? Por exemplo, que um dos grandes nomes da comédia era o Molière, que só o título das peças do Molière já nos indicam mais ou menos o caminho que onde o Rousseau quer chegar. Ele tem uma peça chamada O Avarento, uma peça chamada O Misantropo, enfim, todas as diversas peças do Molière têm como características representar um homem com um caráter vicioso. Ou seja, ou que ele odeia a humanidade, ou que ele não contribui, que ele é um avaro, ele não gosta de gastar dinheiro. E o Rousseau vai dizer, a comédia, quando já está num lugar, como ele diz na França, que todo mundo já conhece, já está acostumado com determinados vícios, vai ensinar somente essas pessoas o que não se deve ser feito. Ou seja, o espectador que está no teatro e vê um misantropo sendo ridicularizado, vai dizer assim, ele falou, eu penso igual, ou seja, para eu não ser motivo de riso, eu tenho que esconder isso das pessoas. É isso que o Rousseau vai dizer, ele não tem como você atingir somente com uma representação o âmago dessas pessoas, pois não tem, faltaria algo maior, uma reforma cultural, uma reforma educacional desses costumes, que é uma coisa muito mais profunda. A única coisa que a comédia serviria é para ensinar aquilo que é motivo de riso. Então, ele vai dizer, tudo que nós representamos, nós ensinamos os espectadores a esconder. Qualquer traço que possa ser considerado motivo de riso, nós aprendemos que não se deve ser mostrado em sociedade. Eu posso ser assim na minha vida privada, mas não devo fazer isso em sociedade. E o problema, claro, que isso gera é que a questão do ridículo ou esse medo do riso alheio, faz as pessoas perderem a sua identidade. Pois elas não vão mais querer ser como elas são, mas ela quer ser como todo mundo para não ser objeto do riso. Ou seja, o Rousseau prefere, então, falar assim, tudo bem, uma sociedade como a francesa, que já tem muitos vícios, já existe uma corrupção dos costumes, deixa o teatro, pois ela é uma diversão para essa sociedade já corrompida. Mas para novos lugares, que o Rousseau está defendendo a sua cidade natal, que é Genebra, que estava com uma questão de se deveria ou não abrir um teatro nessa cidade, ele vai dizer, não, Genebra ainda é uma cidade com costumes mais puros, com costumes mais determinados, e se nós abrirmos um teatro e começarmos a representar tudo isso, nós vamos levar junto todos esses vícios que a comédia, que o teatro ou a comédia carregam em si. Enfim, esse é um pequeno resumo do projeto do Rousseau, quando ele quer criticar as ciências e o teatro ou as artes. Para ele, não significa necessariamente que essas coisas vão significar um avanço moral. Sim, elas podem descobrir novas coisas, mas nós temos que calcular também quais as modificações que elas trazem. Quando nós temos uma nova descoberta na ciência, uma nova peça no teatro, o Rousseau vai falar qual é o benefício e qual é o malefício que isso carrega. É isso que tem que ser levado em conta. Pois os seus contemporâneos acreditavam que qualquer coisa que viesse do lado racional era benéfico para a sociedade, não importa o quê.
E Rousseau fala, não, o homem não é somente um ser racional, ele é um ser com sentimentos, é um ser com paixões. Então nós temos que levar tudo em conta, como isso influi nele, como o meio influi nele. E com isso, Rousseau até diz nessa carta da Lambert, que ele fala, talvez surja algum dramaturgo, algum escritor, que consiga fazer um novo tipo de peça de teatro, que consiga, mais a fundo, chegar a tocar mais no âmago das pessoas, como os outros filósofos queriam. Mas Rousseau diz, até agora essa pessoa não surgiu. E claro, e só nós pensarmos, por exemplo, depois que Rousseau é morto, tanto o teatro, depois o cinema, mesmo a literatura, o lado social das pessoas, a vida social, a vida privada, começou a entrar muito mais nessas questões de literatura, de todos os tipos de representações. Pois era isso que ele fala, bom, quando começamos a colocar o lado político, o lado social, dentro dessas peças, aí sim a gente pode começar a pensar uma certa modificação, uma certa instrução, como queriam os outros. Mas ele fala, a instrução não é transformando as pessoas em objeto de riso, não é transformando as pessoas num ridículo. Bem, Hugo, para não ficar aqui só falando sozinho, talvez, se você quiser fazer uma pergunta, porque senão, né, certo. Aquela coisa, Eu já separei aqui algumas perguntas já. Quando você fala, Luiz, sobre essa questão, né, do teatro, não tem como a gente não lembrar dos outros pensadores, né, dos anteriores que analisaram essa forma também, né? O Aristóteles, por exemplo, quando ele escreve sua obra, né, fala sobre poética, onde ele faz a análise do teatro e parece que ele dá uma importância maior à tragédia do que à comédia, e aí Rousseau parece que faz um movimento inverso, né? E aí quando você cita, né, que o teatro não tem esse impacto de purificação, que é aquilo que Aristóteles, né, fala lá atrás, no sentido de catarse, né? Tem a questão da mímese, da catarse, né? Parece que Rousseau ele vai numa direção contrária. Ele, em algum momento, ele deixa claro que faz uma crítica a Aristóteles, ele cita Aristóteles, ou até mesmo outros pensadores anteriores a ele, que trabalham essa questão do teatro especificamente? Olha, assim, pelos outros escritos que nós temos do Rousseau, nós sabemos que ele conhecia claramente todos esses escritos sobre poética, de Aristóteles, Longino, também os do século XVII, do Bateau, ele conhecia todos esses textos. Mas ele não cita nominalmente, acho que a não ser Platão, que Platão também era um crítico dessas instituições, porque eu acho que ele escolhe, isso é uma escolha clara dele, assim, que ele faz conscientemente, que ele diz que o que é representado na tragédia, como Aristóteles ou Corneille ou Voltaire mesmo faz, ele fala, claro, tem uma coisa maior, tem, vamos dizer, já um certo elemento mais profundo. Mas ele fala, o problema é que desde sempre, e principalmente, né, ele está falando mais da sociedade contemporânea, a tragédia só trata de príncipes, reis, ou seja, só da monarquia. Ele fala, a monarquia pode fazer o que quiser. Ele fala, o espectador comum sabe que ele nunca vai ser um príncipe, sabe que ele nunca vai ter esses dilemas morais, como um rei que você tem que decidir o que vai fazer, se vai matar ou se vai sacrificar alguém pelo bem maior. Ele fala, isso não toca ao espectador comum, e ele fala, é isso que ele não diz, né, mas eu acredito que ele pensaria nesse sentido, que não é para... eles todos ficaram simplesmente pensando na função teórica da representação teatral, mas esqueceram do espectador. E é isso que o Rousseau está falando. O problema é o espectador, não o que está ali no palco.
Então ele fala, essa catarse, isso, ele fala, pode ocorrer? Poderia. Mas ele falou, o que toca as pessoas é a comédia e ele não vai conseguir desse modo. Uhum. Ah, A questão do romantismo. Porque, assim, atualmente eu dou aula para ensino médio, pré-ENEM, né? Pré-vestibular, nem sei mais como é que se chama isso, mas para alunos que estão se preparando para o ENEM. sim. E a gente percebe que, assim, a gente tem que ser muito sucinto, bem superficial sobre esses autores. E nessas conversas e em várias leituras que eu já faço há algum tempo, eu me deparo com um tipo de abordagem desses pensadores no ensino médio que é muito engessado, né? E aí, nesses diálogos que eu estou tendo agora com os professores de universidade, que são pesquisadores, que dedicam boa parte de sua vida a estudar esses pensadores, sempre acaba me trazendo coisas assim novas, né? E aí, o que é que traz Rousseau para o ensino médio, né? Olha lá, o mito do bom selvagem, né? Aí Sim. diz assim, o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Aí o aluno quer decorar isso e jogar na redação, né? Sim, sim. E assim, não traz às vezes essas outras abordagens, por exemplo, né? Qual o impacto do pensamento de Rousseau para o romantismo, né? Outras vertentes que podem ser abordadas, a questão do teatro que você falou aí, por exemplo, eu mesmo que estudo há muito tempo não tenho um conhecimento dessa pesquisa dele acerca do teatro, e aí já me traz é algo que já vai me ajudar nas aulas, né? Nas aulas que eu vou passar para ele, já me ajuda bastante, obrigado. Qual seria qual seria essa relação de Rousseau e o romantismo? O romantismo, eu não sou especialista, mas do que eu Uhum. conheço, é mais uma leitura que o Rousseau traz, que é uma influência que acho que ele teve em todos os alemães, e tem até uma passagem muito interessante do Kant, que o Kant dizia que ele não ele achava isso não é uma citação literal, mas uma Uhum. orelhada aqui que eu não lembro a citação, mas ele falava, eu sou superior à maioria da humanidade, essa humanidade não estuda, é burra, né? Ele fala, lendo Rousseau eu entendi a importância. Ele fala, eu me entendi qual é a importância da sociedade, qual é a importância dessa parte, a parte social, da parte moral para os homens. Uhum. E acho que o que o Rousseau traz para o romantismo é principalmente essa parte de não desprezar os sentimentos. Pois, assim, na tradição, não dizer nas principais correntes filosóficas, o homem é sempre dividido entre razão e paixão, e fala assim, bom, as paixões só fazem o homem fazer besteira, então a gente tem que meio que afastá-las, regrá-las, domá-las, e tem que deixar a razão dominar. Ela que tem que ditar como nós vivemos. E o Rousseau fala, sim, a razão tem uma importância muito grande, mas ele falou, você nunca vai tirar os sentimentos e as paixões dos homens, não importa qual tentativa você faça. Fala, então a gente tem que trazer isso para dentro dos nossos problemas. Por que o homem é sentimental? Como as paixões influem nele? E eu acho que essa é a grande influência que ele traz para o romantismo, que esses autores não tratam mais de tragédias de um modo, é um rei, é uma rainha, ou é o filho que vai mata o pai, que depois só no final ele vai descobrir que matou o pai. Ele fala, não, chega dessas essas coisas muito distantes, né? Vamos trazer as pessoas comuns aqui, dessas pessoas que todos nós conhecemos, para a gente poder falar de verdade sobre elas. Eu acho que essa é a grande contribuição, tanto para a filosofia alemã posterior, como para o romantismo da literatura. Eu acho que essa é a parte principal que o Rousseau traz, como a importância dele. E aí você cita, né, que o Kant, que foi muito influenciado por Rousseau, né, e teve uma passagem que você falou aí, que eu queria perguntar se ele teve alguma influência em Hegel. Porque tem um momento que você fala assim, que as pessoas estão muito preocupadas em querer agradar os outros, mais do que ter algum tipo de autenticidade, né, como se fosse para se encaixar no modelo. E aí eu lembrei da teoria do reconhecimento de Hegel, né? Nesse sentido, não sei se sua pesquisa também abarcou essa parte,
Mas você consegue ver algum tipo de influência em Rousseau em Hegel, já que ele influenciou tantos alemães, né, do romantismo, da filosofia, quando Hegel elabora a teoria do reconhecimento? Será que tem uma influência de Rousseau também? Olha, assim, tem algumas coisas que, sim, Hegel foi influenciado por Rousseau, mas são coisas, vamos dizer, mais precisas, e a maioria delas, mesmo se a gente apontar algumas aproximações, na teoria do reconhecimento, na dialética do senhor e do escravo, a gente pode reconhecer certos elementos da filosofia do Rousseau, mas o Hegel modifica muito. E então, assim, dizer até que qual é o grau de influência, eu não saberia te dizer exatamente. Isso eu acho que precisaria mais conversar com o hegeliano. Mas sim, assim, você acha algumas coisas que são bem parecidas, mas ao mesmo tempo o Hegel já vai modificando bastante. Exato. E aí, professor, você fala uma parte muito importante que são das máscaras, né? Que a gente, às vezes, eu até falo assim na sala de aula para os meus alunos, quer dizer, quando eu estava indo para a sala de aula, né? Agora não mais, agora é só em casa, que eu dizia assim para eles, eu aqui com vocês, eu estou usando uma máscara, né? Eu estou a máscara de professor, eu tenho a máscara de marido, de pai. E a pessoa fala assim, o senhor é falso? E eu digo assim, quem não é falso? Mas aí é outra questão, falar de falsidade e tudo isso. Será que a sociedade atual, ela, ou até mesmo de qualquer época, ela suportaria se a gente tirasse as nossas máscaras? Se todo mundo simplesmente resolvesse falar? Porque às vezes quando você fala aquilo que você pensa, você é arrogante, você é metido. E aí eu lembro de um filme, não sei se você já viu, chamado O Primeiro Mentiroso. É um filme muito interessante, que é uma sociedade que as pessoas não existe mentira, né? E aí tem um homem que ele aprende a mentir. E você percebe que antes de surgir a mentira, as pessoas viviam tristes, cabisbaixas, brigavam muito. E quando ele aprende a mentir, nem existe a palavra mentira no filme. Quando ele aprende a mentir, que ele começa a falar mentira para as pessoas começam a ficar mais alegres, mais felizes. Isso é uma crítica, claro, né? Então, dito isso, a gente suportaria viver sem máscaras? Olha, assim, posso tentar... Bom, na minha opinião, é que acho que foi por isso que eu acabei indo estudar Rousseau, que eu penso, de um certo modo, muito parecido com ele. Não. Não porque a gente tem uma dependência muito grande uns dos outros. E nós temos muitas necessidades, que o Rousseau ainda vai falar sobre isso. Ele vai falar, a gente criou muitas necessidades que nós não precisamos, mas hoje em dia são imprescindíveis para nós. E que daí ele vai falar sobre o luxo, por exemplo, né? Um monte de coisas luxuosas que hoje em dia são quase tomadas como coisa que nós precisamos. E se nós tirarmos essa máscara da sociabilidade, da polidez, do decoro, a gente não vai conseguir suprir todas as nossas necessidades, tudo que nós queremos. E a gente depende de muitas coisas dos outros no nosso modo de vida atual. E eu penso mais ou menos do mesmo modo que o Rousseau. Ele fala, se nós quisermos tirar essas máscaras, antes disso a gente vai ter que fazer um outro tipo de mudança na sociedade. Ele vai falar que é uma mudança educacional, ou em termos mais modernos, uma mudança cultural antes. Se nós não tivermos, vamos dizer, não é o termo do Rousseau, mas se a gente pode pensar uma revolução cultural antes, a gente não consegue mudar isso. Então, para o Rousseau tem que ter um passo antes para a gente poder pensar isso depois. Porque o Rousseau fala, se você for tentar tirar a máscara das pessoas, você não sabe nem o que vai acontecer, então é melhor não mexer. Ele fala, vai que piora. Tem vezes até que assim, a gente tá falando com a pessoa sabe que a gente tá mentindo, ela finge que acredita, e cada um vai pro seu lado. Às vezes o que eu percebo também que acontece é assim, eu tô falando contigo, tu falas comigo, mas assim, eu apenas estou esperando tu acabar de falar, para eu falar depois eu não te escuto. E parece que não existe mais diálogo, são dois monólogos. E parece que esse mundo virtual está trazendo cada vez mais isso. Não apenas o estar com o celular na mão e não prestar atenção nos outros. Mas eu percebo que mesmo sem a pessoa estar com um aparelho,
parece que não tem mais diálogo. Parece que eu estou falando, e se eu te perguntar amanhã o que eu falei agora, tu não vai mais lembrar, porque tu estava preocupado pensando em outra coisa, ou até pensando no que vai falar depois que eu me calar. E eu percebo muito isso nos jovens, eu percebo isso nos adultos, não são só os jovens, né? Os adultos também estão assim. Eu me percebo fazendo isso aqui na minha casa, eu percebo minha esposa fazendo isso, porque às vezes a gente quer apenas criticar o outro e não se percebe que a gente também está envolvido nisso, né? E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: esses costumes que são criados desde sempre, eles têm algum quê de um mecanismo de manipulação, seja a partir da mídia, seja a partir dos eletrônicos, seja a partir do discurso, seja a partir da imposição de uma moral que, por exemplo, a igreja em algum momento quis passar. Falar de costumes é falar de um processo de manipulação ou é mais um processo de rotina para uma boa convivência? Olha, saindo nisso um pouco de Rousseau, né? Nisso já me lembra mais um pouco de Nietzsche, né? Ele fala que é aquela coisa que o Nietzsche vai falar, quando Deus está morto, né? Tudo é permitido. Que é aquela ideia, por exemplo, a gente tem eu penso assim, a gente tinha, vamos dizer, né, pensando assim, por Nietzsche, a igreja era uma reguladora das nossas ações para a sociedade não cair numa barbárie. Quando ela começa a perder um pouco da sua primazia, alguma outra coisa teria que entrar para a sociedade não cair, vamos dizer, não colapsar. E isso me faz muito lembrar o Nietzsche, que é mais ou menos que eu acho que o diagnóstico dele estava muito preciso. O que começa a surgir no lugar? O direito. O direito vai começar a regrar nossas ações. E começa ali no século XVIII, XIX, no XX principalmente, todas essas instituições jurídicas, esses códigos do direito que são enormes, todos para falar como nós devemos agir. Então, sim, elas não são, vamos dizer, criadas para manipular nesse sentido, mas são formas que a sociedade encontra de se autovigiar, né, para lembrar também um pouco do Foucault. Que fala, a gente precisa vigiar um ao outro para não cair numa coisa muito... não cair numa coisa selvagem, e ao mesmo tempo também garantir, né, privilégios, dependendo de quem está no poder no momento, né? Então, eu penso... Pode falar, desculpa, é porque às vezes dá um delay, não, então eu penso aí eu assim, penso que acabou e começa a falar. Eu só ia falar que nem isso, do celular e tudo, eu acho que são formas, assim, que nós encontramos de nos abrigar de toda dessa monstruosidade que é a sociedade, que causa um mal-estar em todos nós, né? E nós queremos fazer certas coisas, não podemos, queremos dizer certas coisas e não podemos, queremos fazer tal coisa e não podemos. E tudo isso causa um certo mal-estar nas pessoas, e elas procuram também subterfúgios, né? Então, eu acho que também passa por esse lado, né? É isso, quando você entra nessa questão de social, de moral, são diversos elementos que entram em jogo, né? Psicanálise, filosofia, sociologia. Professor, viver em sociedade, na visão de Rousseau, seria se entregar aos vícios? Porque eu lembro que tem algumas passagens, não dele, voltando aos livros de ensino médio, que diz assim, tem muito livro que é bem resumido e diz que o homem, natureza é bom e ele se corrompe. Mas tem livros que pelo menos tentam se aprofundar e diz assim, depende da sociedade. Se a sociedade for corrupta, ele será corrompido. Mas se não, ele preservaria a sua bondade do estado de natureza. O que é de fato esse bom selvagem? O bom selvagem, esse homem do estado de natureza, seria um homem sem vícios? E viver em sociedade seria saber lidar com os vícios? E o que seria a definição de vício para Rousseau? Bem, assim, para começar por partes, né, para fazer um andamento mais claro, que essa ideia de bom selvagem é muito mal interpretada. Isso. Porque quando a gente fala bom selvagem, a primeira coisa que as pessoas pensam é falar, bom ao contrário de mal.
E não é um julgamento. E é isso que o Rousseau não quer fazer um julgamento. O Bom Selvagem não tem moralidade. O selvagem, ele só age de acordo com as suas próprias necessidades. Se ele tem fome, ele busca comida. Se ele tem sono, ele dorme. Se ele tem necessidade de companhia, uma companhia sexual, ele vai atrás. O Rousseau fala, é só isso. Então ele fala, esse homem é bom porque ele age somente de acordo com aquilo que ele é. Ele falou, não tem nem possibilidade dele fazer mal porque ele só está agindo por si próprio, assim, seguindo as leis da natureza. Então esse bom é no sentido de ele não pode fazer nada de mal, ele não tem moral. Seria uma bondade, vamos dizer, neutra. Para não ficar com esse peso moral que a palavra bom carrega consigo. E eu acho que desculpa, pode... Eu digo assim, talvez até essa mesma análise pode até ser feita com Hobbes, quando fala assim que o homem é mau por natureza e Rousseau, o homem é bom. Porque esse julgamento, exatamente, eu falei isso hoje em sala de aula, sala virtual de aula, né? Porque esse julgamento de bom ou mal, a gente tem no Estado civil, é dentro da sociedade que o julgamento de bom e mal tem, né? E aí quando você vai para o estado de natureza, e aí você, por exemplo, pensa no mundo animal, não existe bondade e maldade, existe ali uma preservação, né? Uma preservação do corpo. Quando você fala agora, tem sede, eu bebo água. Uma leoa, quando caça, ela não está sendo má, ela está agindo por instinto de sobrevivência. Então, o julgamento de bom e mal, parece que ele é feito no estado civil, mas a gente meio que jogou para o estado de natureza e acaba distorcendo o que os pensadores estavam falando, né? Era só para complementar que assim, essa mesma análise que você faz de Rousseau, que é equivocada de falar assim, bom, o que é a bondade, né? Também pode ser feita para Hobbes quando dizem que o homem é mal por natureza, né? Que o Rousseau vai criticar Hobbes exatamente nesse ponto. Ele vai falar, o Hobbes, vamos dizer, vai ter essa ideia do o homem é o lobo do homem. É que ele vai falar, o problema é que o Rousseau vai dizer, Hobbes, no estado de natureza, levou tudo, ele só tirou a sociedade. Ele deixou a razão e deixou as paixões, deixou todas as outras capacidades intelectuais, que o Rousseau vai tirar. Ele fala, bom, se você tira o homem da sociedade, só bota ele, vamos dizer, no meio de um estado sem sociedade, ou bota no meio de uma floresta por si próprio, é claro que ele vai ter medo, é claro que ele vai ver o outro como uma ameaça. Que é isso que o Rousseau fala. Não, você não pode fazer desse modo o estado de natureza. A crítica do Rousseau ao Hobbes. Ele fala, é por isso que o Rousseau vai falar, não, eu vou ver como seria o homem saindo assim, no limiar, quase como se fosse um animal, sem inteligência, sem razão, sem nada. Para daí ver como ele pode se desenvolver. Por isso que ele é bom. Porque ele não tem nenhuma capacidade, ele não pode raciocinar e falar, vou prejudicar. Ele não tem medo, porque não tem nada que o ameace, assim. Que no Hobbes já vai ter, porque o homem tem capacidade, tem paixões, tem razão para calcular o ganho e a perda de alguma ação dele. Se ele vê um homem mais forte, ele sabe que ele pode morrer, isso gera medo, gera insegurança. Então, esses estados de natureza são diferentes nessa parte. Entendi. Mas claro, né? Essa própria noção, né, de natureza humana é uma coisa que ao mesmo tempo vai sendo, ao longo da história da filosofia, vai sendo meio esquecida, né? Eles falam, bom, a gente já está dizendo aí que o homem nasce com um monte de coisa, depois fala, não tem essa coisa de natureza humana, vamos esquecer, né? E uma coisa que sempre me... Desculpa não, falar. Eu só ia responder aquela sua pergunta sobre o vício. Sim. E que quando o Rousseau vai falar que faz a passagem para o estado social, ele vai dizer que existe uma época que ele chama de uma época da Idade de Ouro. Mas o Rousseau fala que ela vai durar sempre pouco. Que com o homem, com as suas capacidades, ele vai começar a se comparar uns aos outros. Ele fala, um vai cantar melhor, outro é mais forte, outro é mais bonito. Ele falou, isso vai começar a gerar inveja, orgulho. Ele falou, invariavelmente, isso vai deteriorar os costumes dessas sociedades. Então, Rousseau me parece assim, pensar aquela coisa.
dá para frear um pouco se a gente não ficar fazendo revoluções ou mudanças muito bruscas que a gente não tem certeza, para a gente não piorar. Mas dizer que a gente vai ter uma sociedade sem vícios, não. Acho que ele não chegaria a isso. Ele vai falar, a gente pode frear e pensar como a gente pode ou ficar assim, ou tentar pensar em outros modos para a gente tentar melhorar. Porque ele falou que senão a sociedade por si mesma vai sempre num processo de deterioração dos costumes. Uhum. Uma coisa que sempre me intrigou muito, e eu nunca consegui entender, e aí não sei se o Rousseau trabalha, mas se ele não trabalhar, você pode responder por todas as suas pesquisas, porque o seu autor principal é Rousseau, mas você estudou vários outros autores, principalmente ali na época da filosofia moderna, né? Essa questão, quando a gente fala assim, humano e desumano. Eu tenho uma grande dificuldade de definir o que é humanidade. Porque as pessoas associam a humanidade a coisas boas, né? A colaboração, reciprocidade, respeito. E aí, quando, por exemplo, um ser humano ele pratica um ato ilícito, errado, sei lá, mata alguém, as pessoas falam assim, ele foi desumano. Eu não consigo compreender o que é essa humanidade, porque assim, eu acho que desde que o homem é homem, sempre teve esse aspecto da violência, da agressão, da matança. Então, o que é as pessoas associam o humano ao bom e o desumano ao mal, mas eu não sei se é desumano. Eu acho que a violência, a agressividade parece ser algo do ser humano também. Não sei se é um lado instintivo que todos os animais têm e o homem não consegue se desprender disso. Mas eu não consigo ver a humanidade no sentido de assim, ele é muito humano. As pessoas colocam isso como uma coisa boa e o desumano como uma coisa má. Eu tenho uma grande dificuldade de perceber que o desumano é uma coisa má, porque parece que sempre o homem foi desumano. Se você leva em consideração a concepção de desumano como mal. Não sei se Rousseau, algum outro pensador trabalhou isso. Bom, assim, essa é uma questão, acho que a gente pode, se a gente for transformá-la, né, vai voltar para uma questão de bem e mal, né? Então, para a gente definir humano e desumano assim, a gente está antes falando de bem e mal. Então, assim, o Rousseau, por exemplo, que aí a gente poderia, cada filósofo vai ter uma concepção própria, né? Então, hoje eu vou falar aqui mais a do Rousseau, né? Certo. Rousseau vai falar que a ideia de humanidade seria quando um determinado povo, sociedade, tem um interesse comum, que o Rousseau vai tentar formular um conceito de vontade geral. Quando todas as pessoas começam a pensar no bem social em vez do bem privado. Certo. Ele fala, aí nós podemos almejar uma humanidade em que todos vão progredir, vão poder ser mais felizes, mas, é claro, o Rousseau sabia que isso era um projeto extremamente difícil, e ele tenta fazer isso no contrato social, né, desenvolver essa noção de como seria possível uma vontade geral, como a gente poderia regrar isso para tentar atingir essa ideia de um bem comum. Ele fala, cada pessoa é particular, cada um vai ter uma coisa que vai deixar ela feliz. Mas se todo mundo só fizer ações para atingir isso, todo mundo ao mesmo tempo vai ser miserável, porque ninguém vai conseguir ser feliz como um coletivo. Uhum. Então, nesse sentido, a humanidade fica em uma certa lugar assim para se tentar alcançar um lugar onde as pessoas possam, né, exprimir isso. Que Rousseau, em particular, vai dizer, ele diz no Emílio, ele vai dizer, o nosso mundo é cheio de injustiças e dificilmente a gente vai conseguir reparar todas elas aqui e ser feliz aqui. Que o Rousseau, que era um homem religioso, né, falava, bom, essa reparação mesmo só vai vir quando a gente morrer, quando a gente for para o céu. Mas ele fala, a gente pode tentar buscar meios de encontrar isso, no termo dele, uma vontade geral, mas é isso, né, que as pessoas consigam almejar um bem público, vamos dizer, né, é um termo mais contemporâneo, para que daí as
todo mundo consiga ter uma vida mais estável e mais feliz. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ele pensaria essa questão da humanidade. Uhum. Professor, vou fazer mais duas perguntinhas. Uma delas é sobre a origem da desigualdade entre os homens. Que parece que quando você lê Rousseau e lá na frente vai ler Marx, parece que Marx leu Foucault, ou Foucault, nossa, Rousseau, né? O que ele fala lá, faz a crítica da propriedade, aquela coisa toda. Essa crítica que ele faz se dá apenas no estado civil ou tem início no estado natureza e perdura no estado civil, a ideia de propriedade? A ideia de propriedade, de fato, vamos dizer, o marco do início do Estado Civil. E tem aquela famosa frase do Rousseau, que ele falou, aquela primeira pessoa que falou, isso é meu, isso é teu, começou essa diferenciação. Uhum. Então, a ideia claro que Marx conhecia Rousseau, só que, bom, na época de Rousseau não existia ainda teoria econômica, não existia a economia como uma disciplina. Então, claro, as leituras do Rousseau são muito mais filosóficas ou antropológicas nesse sentido do que econômicas, como do Marx. Então, são dois lugares distintos para a gente comparar. Mas a propriedade, sem dúvida, a marco do Estado Civil, que é quando o homem quer garantir que aquilo é só dele. Que daí ele fala, a partir desse momento, o que tem terra vai falar, agora eu preciso dar um jeito de que aqueles que não tenham terra não entrem aqui. Isso é só meu. E daí o Rousseau vai falar, daí eles vão falar, todo mundo pode morrer, todo mundo pode pode estar à mercê do outro. Daí ele fala, daí o Rousseau vai dizer, aqui a gente chegou no estado hobbesiano, no estado de natureza hobbesiano. Agora o homem tem essa capacidade, já está em uma certa relação uns com os outros, e agora ele pode ter medo. E pode ter medo de morrer. Daí ele vai falar, os donos, os proprietários, os mais ricos, daí eles vão falar, agora a gente tem que dar um jeito de garantir isso aqui. E aí a gente vai falar para os pobres, né, que o Rousseau diz, olha, vocês podem perder tudo, vocês podem perder inclusive sua vida, então vamos organizar um Estado que ponha regras para garantir o que é meu e o que é seu. Quando você fala isso, professor, eu acredito que, eu acho que Rousseau seria fundamental nesse estudo que assim é relativamente recente do chamado da decolonialidade, né? Eu acho que Rousseau contribuiria muito para se entender, né? Como se deu esse processo de apropriação e esse debate, essa reflexão que a decolonialidade, que em termos assim históricos é um tema recente, né? Ele poderia, acho, contribuir muito, né? Muita gente usa o Fanon, outros pensadores, mas acho que Rousseau ele daria para contribuir bastante também nessa reflexão, né? Sobre o processo de decolonialidade. E se quiser comentar alguma coisa sobre isso, eu vou fazer uma última pergunta. Posso ir para a última? Pode fazer aqui daí. Pode. Pronto. Como você estava trabalhando a questão de costume, ciências e teatro, né? E aí você fala da questão da comédia, que ele diz que pode existir até que para a gente poder, não nesses termos, mas desopilar um pouco, né? Qual o limite da comédia hoje, né? Porque a questão da cultura do cancelamento, das críticas, e eu comecei a perceber o seguinte, há pouquíssimo tempo atrás, assim, né, relativamente falando, na década de 90, era muito comum as pessoas contarem piadas de gays, negros, e nós ríamos. Eu ria, eu contava piada. Hoje eu fico assim, possesso se alguém contar uma piada perto de mim, mesmo que seja um aluno meu. Eu não admito, eu estou numa situação assim que qualquer coisa que você fale mal, pessoa gorda, magra, alta, baixa, negros, gays, eu fico revoltado. E assim, eu comecei a ser mais combativo. Eu primeiro estava no estágio que eu contava, depois eu parei de contar, depois eu comecei a ficar calado com quem contava, mas agora quem conta eu não me calo mais. Eu combato porque parece que se deixar eles vão continuar falando. Então assim, eu começo a perguntar qual é a graça. Eu começo a enfrentar e deixar a pessoa constrangida. Porque ela está constrangendo grupos. Ela está sendo preconceituosa. E aí eu vejo muitos comediantes que dizem assim, isso é frescura, isso é mimimi, isso é não sei o quê.
E qual é o limite da comédia hoje em dia? Assim, para dar um exemplo, assim, vamos dizer, mais prático, eu esqueci até agora o nome do programa. Tinha um programa que passava na Rede Globo, eu não lembro se era sexta ou sábado à noite, de comédia, Zorra que Total. era Zorra Total, acho que era esse mesmo. Que era... Depois até me falaram que ele foi reformulado, eu não assisti, mas ele era um exemplo de qual poderia ser o limite. Ele fala, aquilo eram esquetes baseadas, né, nessa questão do século que o Rousseau falava, né? Vamos pegar o ridículo, que o ridículo é motivo de riso alheio. E acho que os limites, né, que é isso, tinha essa questão dessas piadas, né, que ainda estão presentes, né, que a gente ainda ouve muito, que acho, pensando aqui, claro, um pouco com Rousseau, falar, quem faz essa piada está querendo ainda normatizar os costumes, não quer que os costumes se alterem, está lutando para que não esteja uma alteração. Ele fala, isso aqui tá bom para mim, eu sei viver assim. Uhum. E eu falo, eu quero que todo mundo haja como eu sei que elas devem agir. Então eu falei, eu quero essa padronização, não quero as pessoas sejam diferentes, porque daí eu não sei mais o que fazer. Claro, né, também representa um grande ganho nessa busca de identidade pessoal que a gente estava falando, né? Porque a máscara, quando todo mundo é igual, ninguém pode ser diferente, todo mundo tem essa máscara. E a piada realmente, ela reforça isso, não é para você tirar sua máscara. Fique assim, não vá fazer uma coisa diferente. Então ela é um instrumento também, claro, de constrangimento, é isso. Você está expondo o outro ao ridículo. Você vai ser objeto de riso alheio. Então é melhor você perder a sua identidade e ficar, sabe, com a máscara. Então é por isso que essa comédia, vamos dizer, como Zorra Total, essas piadas, né, é uma comédia, vamos dizer, ruim embaixo, da mesma coisa que o Rousseau falava, né? Ela só expõe o ridículo. Ela só fala para as pessoas, não sejam assim na frente dos outros. Mas elas não estão mudando nada. Não estão ensinando nada, nem para quem conta, nem para quem ouve. Você não está ensinando nada, você só está dizendo para a pessoa, não seja assim na frente dos outros. E, então é ótimo que tem essa mudança cultural, né? Uhum. E, claro, né, não vai mudar isso, né? Começou nos anos 90, que eu também peguei essa parte dos anos 90, era uma coisa muito comum. Mas é bom que aos poucos isso pelo menos está mudando, as pessoas estão tendo lugar de fala. Isso, né? Pode representar a sua própria identidade, né? Se a pessoa quer ser diferente, não tem nenhum problema, né? Que é isso, né? As pessoas daí se as pessoas começarem a tirar as suas máscaras e serem do jeito que o Rousseau vai dizer, ele vai lá, vai ser uma das melhores coisas, porque ele falou, daí você vai saber em quem você pode confiar ou não. E o Rousseau sempre dava o exemplo, se todo mundo com máscara, você só descobre em quem você pode confiar quando você precisa e daí a pessoa não te ajuda. Professor, queria agradecer imensamente. Todas as lives que eu faço aqui eu aprendo muito. Tá? Até o professor Flammarion tá aí, um grande especialista em Schopenhauer. Minha aula melhorou. Minha aula melhorou. O Flama tá. É o Flama de Schopenhauer. Dos encontros Schopenhauerianos é o Flama. Sim. E ele me ajudou muito, né, na live que ele fez comigo para eu melhorar minha aula de Schopenhauer. E queria te agradecer imensamente. Que assim, o objetivo não é uma aula particular para mim. O objetivo é fazer um grande arquivo de reflexões filosóficas, mas claro, o que eu ganho é a melhoria da minha aula a partir dessas exposições. Foi a primeira vez que um professor trabalha Rousseau aqui. Queria te agradecer imensamente. Vou publicar assim que acabar a live, tá? E continua com o teu trabalho aí. Apesar que no teu Instagram tem mais publicações de gatos do que de trabalho, mas tudo bem, eu vou lá em outras páginas. Mas eu vou continuar te seguindo. Tá bom, professor? Muito obrigado pela tua presença e boa noite. Boa noite, Hugo. Eu queria novamente te agradecer aqui pelo convite, pelo espaço. E espero que você consiga continuar aí, que é uma iniciativa muito legal. E é isso, eu também acho que tanto você como eu, todos nós podemos sempre aprender na troca de ideias e que também isso sirva para qualquer um que esteja no YouTube, no Instagram, né, e possa aproveitar um pouco mais. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, um abraço. Abraço.